Acho que condição social, quem tem, amém, quem não tem, Deus também não deixa fazer, Deus não deixa faltar nada para a gente também, né? Então vamos lá, Mateus 19, versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Somente até aqui, eu convido a igreja para sentar. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, de todas as irmãs que estão conosco aqui nesta noite. Estou vendo ali o irmão José Crispim com a esposa, irmã Leonir, Deus abençoe. A todos vocês que nos visitam, nosso bem-vindo, Luan, com a Paulinha também estão aí, Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, palavras de Jesus, logo após aquele mancebo de qualidade, aquele jovem rico, ter procurado Jesus. Os irmãos lembram bem, ele procurou Jesus e fez uma pergunta: o que eu devo fazer para me salvar? Então Jesus disse: você tem que guardar os mandamentos. E ele disse: quais? Aí o Senhor citou lá uns 4, 5 mandamentos: amar a Deus, honrar pai e mãe, não defraudar, não dar falso testemunho, e mais alguns mandamentos que Jesus citou. E ele disse assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então veja que ele era um jovem, digamos, de uma boa índole. Imagina, irmãos, a maioria de nós aqui na juventude pintamos o 7, o 8, o 9 e o 10. Verdade ou não? Então, se você olhar para a maioria da vida nossa aqui de jovens, quando éramos jovens, o que a gente fez, e olhar para esse rapaz aqui da Bíblia, o cara era um santo. Não adulterou, não fornicou, não deu falso testemunho, obedeceu o pai e a mãe direitinho, foi um filho exemplar, tudo bacana, tudo conforme Deus se agrada. Porém, ele tinha um problema, né? Ele era muito apegado às coisas materiais. Na verdade, a riqueza para ele era como um Deus, um ídolo que ocupava o coração dele. E Jesus sabia disso, porque Jesus ele conhece o coração, a intenção, cada palavra que a gente vai pronunciar, Jesus sabe a intenção da palavra, a intenção do olhar, um olhar nosso para alguma coisa, para alguém. Jesus sabe a intenção do olhar de tudo que a gente faz. Então Jesus, conhecendo que ele tinha essa fraqueza nas coisas materiais, nas riquezas, Jesus disse para ele: está faltando para você uma coisa. Ele falou: o que me falta? Ele disse: olha, você volta, vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia não manda a gente amar o próximo. Então Jesus estava pedindo a ele que cumprisse o mandamento do amor ao próximo. Você vende o que tem, dá aos pobres e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. Quando Jesus falou estas palavras, a Bíblia diz que o jovem se entristeceu e retirou-se triste. E todo mundo ficou olhando ele pelas costas. E a Bíblia diz, eu não li, mas está na Bíblia, que Jesus, olhando para ele, muito amou ele. Mesmo ele indo embora, Jesus amou ele, né? Ele foi embora. Interessante, irmãos, que acho que uma grande parte sabe, talvez outra não. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito de Roma invadiu lá as terras em Israel, derrubou o templo, levou muita gente à morte e confiscou todas as riquezas que os judeus tinham. E esse mancebo rico, se ele tivesse vivo na época, e eu creio que ele estava, porque ele era jovem, ele deve ter tido todos os bens materiais dele tomado por Roma. Então, quer dizer, aquilo que ele amava, aquilo que ele era apegado, ele acabou perdendo lá na frente, alguns anos depois, ele acabou perdendo. Porque os irmãos sabem que a riqueza,
ela não é uma coisa, digamos assim, que nos traz segurança. A riqueza, ela é insegura. Ela hoje pode estar na mão de uma pessoa, mas amanhã essa mesma riqueza ela pode passar para a mão de outra pessoa. Nós temos visto quantas empresas, mega empresa, quebrar, falir. Nós temos visto bancos indo à falência. Nós temos contemplado, irmão, pessoas que eram bilionárias lá vendendo o último imóvel que tinha, porque perdeu os bilhões de dólares, de reais que tinha, porque as riquezas, elas não são assim uma coisa que a gente pode dizer que sempre estará na vida da gente. Então, Jesus aqui disse ao mancebo que o seguisse, ele teria um tesouro no céu, porém, ele preferiu ficar com as coisas materiais, com as coisas que ele tinha, do que seguir a Jesus. E foi exatamente por causa desse fato que Jesus falou, versículo 23, né? Jesus disse: olha, em verdade eu digo para vocês que dificilmente um rico vai entrar no céu. Muito difícil. Por que é difícil um rico entrar no céu? Eu vou falar daqui a pouquinho. Aí Jesus usou até um exemplo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Isso aqui, meus irmãos, tem várias explicações que não são 100% confiáveis. São sugestões que os teólogos dão. Camelo, alguém diz que lá em Jerusalém havia uma pequena porta por nome de agulha, onde o camelo para entrar tinha que se ajoelhar e entrava rastejando. Bom, essa ideia, já li em muitos livros, alguns teólogos falam isso. Só que essa ideia eu não acredito muito, porque nunca lemos na Bíblia que houve em Jerusalém uma porta por nome de agulha. Houve vários nomes de portas que a Bíblia menciona, porém uma porta chamada agulha também não é mencionada. Alguém diz que camelo era uma corda fabricada com matéria-prima de pelo de camelo. Corda usada para atracar barcos no mar da Galileia. E esta corda grossa, usada com matéria-prima a partir do pelo de camelo, era chamada de camelo. Então, alguém diz que o camelo que Jesus se refere era aquela corda grossa que deveria ser passada pelo fundo de uma agulha, algo impossível, e Jesus usou como exemplo isso. Eu vou lhe dizer uma coisa que você guarde. O que Jesus quis dizer aqui era sobre uma dificuldade. Já ouviu alguém dizer, é mais fácil passar um elefante pelo fundo de uma agulha? Quem já ouviu esse verbo? É um provérbio. Então, na verdade, o que Jesus quis mostrar aqui, irmão, se era uma porta, se era uma corda, se era... seja o que for, para nós não importa. O que Jesus está querendo dizer aqui, que um rico se salvar é algo muito difícil, porém não impossível. Porque, vejam vocês, Lucas capítulo de número 19, só vou dar uma lidinha aqui para os irmãos ver. Lucas capítulo de número 19, vejam só aqui o que diz o versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado quem? Zaqueu. Zaqueu era rico. Pastor, ricos não se salvam? Se salvam sim. Zaqueu era rico. Então aqui o camelo passou pelo fundo da agulha. Porque quando Zaqueu soube que Jesus passava em Jericó, ele correu para lá para conhecer quem era Jesus. E eu não vou alongar aqui no personagem Zaqueu, mas é do conhecimento da igreja que ele sobe numa figueira, porque era de baixa estatura, não tinha condições de enxergar Jesus, correu adiante, subiu numa alta figueira e ficou esperando Jesus passar por baixo para então ver quem era Jesus. Chegando embaixo daquela figueira, que era uma figueira brava, um sicômoro, que foi plantada pela natureza, ninguém ocasionalmente ou propositalmente melhor, plantou aquilo ali, foi um ocaso, uma providência divina daquela figueira nascer ali. Zaqueu sobe em cima da figueira e fica esperando Jesus passar. Quando Jesus chega embaixo da figueira, Jesus para, olha para cima e ele sabe que Zaqueu está lá e o conhece pelo nome. E diz assim a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu rapidamente,
Jesus saiu com Zaqueu, alguém já começou a falar mal de Jesus, dizendo que ele estava indo para ser hóspede na casa de um pecador. E Zaqueu, ao lado de Jesus, já foi dizendo assim: olha o que a conversão faz. Mestre, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Amém? Então, você acha que Zaqueu foi salvo ou não? Se nós chegarmos no céu amanhã, será que vamos encontrar Zaqueu lá? Quem crê que sim, diga amém, Jesus. Então, veja só, ricos também se salvam. Vou falar aqui um outro homem rico, Mateus 27, versículo 57. Só para nós ver aqui que a riqueza não é problema para a salvação, viu, meus irmãos? Não queira jogar fora o que você tem, achando que não vai para o céu porque tem uma poupança, porque tem um carro melhor, porque tem uma casa melhor. Não se desfaça do que você tem. Deus te deu, glorifica a Deus pelo que você tem. E se você não tem, não tenha medo, tá? E não tenha, digamos assim, nenhum embaraço de orar pedindo que Deus lhe dê. Porque não tem problema nenhum pedir uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma condição de vida melhor, para dar uma condição boa para a família, não é pecado. Nós podemos pedir. Mateus 27, versículo de número 57. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Veja o que diz aqui em Mateus 27, 57. Ao cair da tarde veio um homem rico. Qual era o nome dele? José de Arimateia. O cara era rico, mas se converteu, irmão. Por que ele se converteu? Porque o coração dele não estava preso na riqueza. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo de mandamento, Deus ordenando que você se desfaça do que você tem. Não existe esse mandamento. Ah, pastor, mas Jesus pediu para o mancebo de qualidade. Por quê? Porque a riqueza para ele era um problema. Porque o coração dele estava preso naquilo. Agora, quem não tem o coração preso na riqueza, ele usa a riqueza para ele e para abençoar a vida de outras pessoas. Então, o José de Arimateia era um homem rico e a Bíblia diz que foi ele quem tirou o corpo de Jesus da cruz. Amém, meus irmãos? Então, a riqueza não é um problema. Veja em Provérbios 22, verso 2. Nós temos uma mentalidade que tem uns que pensam assim, o diabo fez o pobre e Deus fez o rico. E há quem diga, o diabo fez o rico e Deus fez o pobre. Mas a Bíblia fala em Provérbios 22, verso 2, abra sua Bíblia. Veja quem é que fez o pobre e quem é que fez o rico. O que é que diz aí em Provérbios 22, verso 2? Quem é que fez o rico e o pobre? Foi Deus. Então, essa ideia de que o cara é rico, porque, irmão, hoje em dia é tão fácil a gente assim, por exemplo, na cabeça, tomara que não na tua, mas na cabeça de muitos crentes, a maioria dos ricos é porque tem pacto com a maçonaria, tem pacto com o diabo, tem pacto com Satanás, vendeu a alma, vendeu a mãe, e por isso é rico. Não, meus irmãos, grande parte de homens ricos conquistaram a riqueza com trabalho, sabedoria, inteligente, empreendedorismo, pessoas que sabem empreender, criar coisas, são pessoas que prosperaram por quê? Deus abençoou a vida deles. Olhamos para a Bíblia Sagrada e os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eram ricos. Olhamos lá para o Oriente Médio, lá onde morava Jó, quem era o homem mais rico daquele lugar? O Jó. E eram homens de Deus. Então, essa mentalidade de que as pessoas que prosperam, enriquecem, é porque venderam a alma, entregaram a alma para o Satanás, isso não procede, irmãos. Isso aí é muita falação. É igual aquelas pessoas que pegam o rótulo da Coca-Cola e querem ler de trás para frente. Alô, diabo. Quem lembra do alô, diabo no rótulo da...
Oh, para um pouquinho aí, meu irmão. Você tem que... Nós aprendemos a ler de frente para trás ou de trás para frente? Não tem nada que pegar rótulo de Coca-Cola de trás para frente. Ó, alô, diabo, não tomo mais Coca. Não quer tomar, dá que eu tomo. Entendeu? Então esse negócio, irmão, né? Rapaz, a Coca-Cola, irmãos, vocês sabem, era um remédio. Era um xarope. Servido quente. Só que, como hoje tem um termo muito usado quando a coisa não bomba, flopou. O cara não vendia. Fabricou o xarope, era um remédio, não vendia. Alguém que tinha visão de empreender as coisas, ou disse, esse negócio é bom, esse cara não está sabendo usar o que tem na mão. Fulano disse, quer vender para mim aí o negócio aí, os direitos? Vendo, quer tanto? Comprou. E aí o que o cara fez? Deu um tapinha na fabricação dela, e em vez de servir quente, passou a servir gelado. E olha quantos anos... Quem sabe que a Coca-Cola é o produto mais vendido no mundo? Rapaz, a cada minuto que passa, a Coca-Cola carrega o cofre de real, dólar, de todo tipo de dinheiro em toda parte do mundo. Por quê? Porque vende bem. É o diabo? Não, é alguém que teve visão de que o produto poderia ser melhorado. Melhorou e se deu bem. Né? Então, esse negócio da gente achar que o rico é tudo, a pessoa que se vendeu, pessoa que tem impacto com o diabo, meu Deus do céu, mas não vamos ter essa visão não. Deus abençoa o fruto do trabalho do ser humano ou não, meus irmãos? Deus abençoa, né? Então veja, 1 Timóteo 6,17, olha o que diz aqui na 1 Timóteo 6,17. Olha o conselho que Deus dá para quem é rico. 1 Timóteo 6,17. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, tá? Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, olha, Deus não disse aos ricos, ó, joga tudo fora, larga tudo e vai para a igreja. Deus disse, olha, ricos, não sejam orgulhosos. E não coloquem, não depositem a esperança de vocês na incerteza das riquezas, mas que a vossa esperança seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Então Deus não mandou quem é rico se desfazer do que tem, mas Deus disse, seja humilde e não coloque a esperança na riqueza, porque é uma coisa incerta, hoje tem, amanhã pode ir embora, mas que a vossa esperança seja no Senhor. Mas, queridos, o que impede uma pessoa rica de ir para o céu? Uma das coisas que mais impede o rico de ir para o céu é porque o rico ele não sente necessidade de uma vida melhor. O rico tem casa boa, comida boa, roupa boa, carro bom, plano de saúde. O rico mora nos melhores bairros, nos melhores condomínios. O rico tem segurança. Rico não está preocupado se tem rádio patrulha, viatura da PM patrulhando o bairro. Ele tem a segurança particular dele. Rico não está preocupado se está faltando médico no posto de saúde, porque ele tem um plano de saúde. O melhor médico dele está na agenda do celular e ele fala com o médico a hora que ele quer. Então o rico ele não sente necessidade de uma vida melhor. Por quê? Porque ele tem uma vida tremenda aqui. Já quem é pobre, é o nosso sonho uma vida melhor. Amém? Quem fica encantado de saber que lá na Nova Jerusalém as ruas são de ouro? Pobre se empolga com isso. Rapaz, você está aí com a carteira com míseros reais dentro, preocupado com as contas, boleto a vencer, boleto vencido. Aí vem Jesus e diz, olha meu filho, eu vou te levar para uma cidade que a calçada é de ouro e cristal. Os muros são de pedras preciosas. Vou te levar para uma cidade que não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, que não haverá morte. Essas palavras empolgam muito mais o pobre do que o rico. Porque o rico ele tem o consolo dele aqui. O nosso consolo é o que vem do Senhor. Amém?
E veja bem, talvez não seja o caso de vocês aqui, mas quantas pessoas que vêm para a igreja por causa de uma cesta básica? Ah, pastor, estou desempregado. Quantos que eu atendo? Pastor, estou desempregado, estou sem nada lá em casa. Estamos passando fome, estamos com a luz cortada. E a gente ajuda. E às vezes a pessoa vem por causa de uma cesta básica e ela acaba se convertendo. Então o rico, ele nunca vai vir na igreja pedir nada. O pobre vem. E às vezes aquela necessidade que o pobre tem, né, por causa daquela prova, aquele desemprego, aquela doença incurável, que ele vem buscar uma cura de Jesus na igreja, aquilo ali é um trampolim para a vida eterna. A pessoa acaba se convertendo, aceitando Jesus, irmãos. Então, para o pobre é muito mais fácil se converter do que para o rico. Quem consegue entender a palavra, diga amém, Jesus. Os ricos são independentes, né? Passa o cheque. Irmão, eles têm cartão de crédito sem limite. Parou para pensar nisso? Rapaz, você fica controlando a tua fatura, pelo amor de Deus. Não pode chegar em 1.000, não pode chegar em 500, não pode chegar em 600. Se chegar, eu vou me ferrar. O rico, ele tem um cartão de crédito sem limite. Ele passa o cartão, nem consulta o saldo. Nós já preocupados, vamos ver o saldo. Geralmente nós vamos lá com o cartãozinho, é crédito. O rico vai lá, débito, débito, débito e tal. Por quê? Porque eles têm condição. Então o rico é independente. Agora, para um pouquinho e pensa, quem lembra do filho pródigo? Irmão, quando ele pediu a parte da herança para o pai, que o pai deu, ele pegou e foi embora. Pensa um pouquinho, se aquele rapaz não perde aquela herança, se ele administra aquela herança bem, e ele faz mais dinheiro e fica mais rico, e ele tem condição de manter a vida de pecado que ele estava vivendo. Quem lembra que ele vivia uma vida de pecado? Bebida, prostituição, tudo que não prestava o rapazinho estava fazendo. Agora veja bem, se ele administra aquela herança, que ele faz aquilo prosperar, crescer, você acha que ele tinha voltado para a casa do pai? Quem tem certeza que não? Ele só voltou porque ele não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha mais amigos, ninguém lhe dava nada. Aí ele começa a lembrar, na casa do meu pai, até os empregados têm fartura de pão. E eu aqui passando fome, eu vou voltar para a casa do pai. Não sei se vai me receber como filho, mas todavia, ainda que me receba como um dos empregados, é para lá que eu vou. E ele só voltou para a casa do pai porque ele não tinha condição financeira de manter a sua vida lá fora. Então a pobreza trouxe ele para os braços do pai novamente. Então os ricos são muito independentes. Vão para os Estados Unidos? Vamos embora. Vão para Miami, para Nova York? Vamos embora. Vamos para a França? Vamos conhecer Paris? Vamos embora. Rico é independente. Pobre é dependente. Glória a Deus. Eu gosto muito quando o salmista diz: como os olhos dos servos atentam para as mãos da sua senhora, os nossos olhos atentam para as tuas mãos, ó Senhor. Glória a Deus. Quantos aqui têm olhado para o Senhor e precisam do Senhor? Quantos dependentes do Senhor nós temos aqui nessa noite? Só quem é dependente do Senhor, diga glória a Deus. Então, por isso que é difícil o rico se salvar, porque são independentes. O maior problema da riqueza é o orgulho, irmão. Não todos, mas a grande maioria dos ricos são orgulhosos. Esses dias eu fui numa panificadora aqui num bairro nobre de Joinville, até diga de passagem, foi o bairro que eu me criei. Na época lá a gente morava num terreno do batalhão, mas era um bairro nobre, só mora advogado, juiz, médico, tudo da nata aí da cidade mora nesse bairro. E eu acabei passando lá nessa panificadora, estava com fome, entrei, dei várias pessoas, tudo rico, filhinho de papai, tudo gente bonita, rica, bem vestida, eu humilde e tal, entrei. E aí fiquei esperando a minha vez, aí tinha uma senhora bonita, elegante na minha frente, e ela pediu um bolo. E aí a moça trouxe o bolo e ela olhava, e virava de um lado, virava do outro. Eu pensei, será que ela quer o bolo para comer ou para olhar? Né? E fazia carinha de nojo e tal.
vê outro, e meu Deus, e pega um, e vira para lá, vira para cá, e olha, e pega outro. Eu pensei, meu Deus, tem gente comendo coisa do lixo, tem gente dormindo de barriga vazia que não tem o que comer, e uma mulher dessa fazendo cara de nojo para umas comidas tão gostosas e tão bem feitas. Então são assim, meus irmãos. Vejam vocês que aquele rico da história do Lázaro vivia esplêndida e regaladamente. Enquanto ele tinha uma vida abastada, cheia de fartura, Lázaro padecia enfermo e faminto à porta dele. Diz a Bíblia que Lázaro desejava comer as migalhas que caíam da mesa dele, e ninguém lhe dava nada. Irmãos, grande parte das pessoas ricas, não todos, tem nojo de pobre. E a gente, quando chega perto de uma pessoa muito rica, não sei vocês, mas a gente fica até meio sem jeito de falar com os caras, né? Os caras olham assim para a gente a gente fica meio sem jeito e tal. Mas são assim, meus irmãos. Mas quem sabe que Jesus ama eles? A gente tem que orar pelos ricos também. Essa igreja poderia ter médico, advogado, juiz, poderia ter oficial de justiça, poderia ter grandes autoridades, grandes pessoas da sociedade, porque eles precisam de Jesus. Eles estão achando que o dinheiro deles vai garantir alguma coisa na eternidade e não garante. O único que garante a vida após a morte na eternidade, uma vida tranquila de paz, é Jesus Cristo, Filho de Deus, meus irmãos. Os ricos deste mundo precisam conhecer Jesus, precisam tirar o coração das riquezas e aplicar o coração na palavra do Senhor, meus irmãos. Então eles precisam conhecer Jesus, e nós temos que orar por essas pessoas, tendo oportunidade de falar alguma coisa para essas pessoas, porque olha, irmãos, a morte sem Cristo é horrível. A pessoa pode até viver sem Jesus, né? Mas morrer sem Cristo é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, ou a pior coisa que possa acontecer a uma pessoa, a morte sem Cristo. Por quê, pastor? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Atos capítulo 4, versículo 12, acima no céu e abaixo na terra não há outro nome pelo qual os homens devam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21, e o seu nome será Jesus, porque Ele livrará o seu povo dos seus pecados. 1 de Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo justo, meus irmãos. Jesus é o Salvador. Agora, o evangelho é simples. A maioria dos ricos, eles gostam do quê? Daquilo que é esotérico, né? Você pode ver, a religião preferida dos magnatas é tudo aquilo que procede do esoterismo, tudo aquilo que é místico. Eles vão atrás dessas coisas, né? Entenderam? Por quê? Porque o evangelho é simples. Você sabia que uma pessoa mesmo rica, mas bilionária, a maioria delas não teria coragem de entrar numa igreja simples que nem essa? Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa igreja alugada, uma igreja simples, e chegou um carro muito bonito em frente à igreja e uma mulher gemia de dores. E aquele carro parou, as pessoas lá dentro, a mulher agonizando de dor, eles abriram a janela, vidros escurecidos, olharam para a igreja e para nós, fecharam o vidro e foram embora. Acharam que ali, pelo fato de ser tão simples, poderia não acontecer nada da parte de Deus. E não sabem eles que o Senhor habita em lugares simples, meus irmãos, né? O Senhor, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura, meus irmãos. Nasceu de uma mulher simples como Maria era, de um homem simples como era José, o qual Jesus foi conhecido como filho do carpinteiro. O nosso Deus, Ele é rico, mas Ele se fez pobre para alcançar as nossas almas, meus irmãos. Quem sabe que Deus, sendo rico, se fez pobre? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então, a gente vê como as pessoas se fecham para Deus, né? As pessoas se fecham. Outro motivo, irmãos, que faz com que o rico não seja salvo: rico é muito tentado. Você já parou para pensar quanta coisa tem no mundo para o rico?
Às vezes tem irmão que diz, eu vou me desviar. Aí ele olha na carteira, onde é que eu vou com 10 pila? Vou voltar para a igreja. Rapaz, você se desviar daqui, para onde você vai? Vai lá balançar o esqueleto lá, tomar peixeirada? Tomar baforada de cigarro de maconha? É isso, você vai para lá? Irmão, olha a nossa condição financeira, aonde nos leva aí fora. O que tem de especial para nós lá fora? A maioria de nós, o nosso dinheiro não dá para nada. Graças a Deus que Jesus nos aceitou aqui, meus irmãos. Tem nos dado uma vida abençoada, louvado seja Deus. Mas agora o rico não. O rico, meu amigo, tem cada coisa para rico aí fora, né? Um irmão que mora em Camboriú disse, pastor, aqui em Camboriú tem um salão de swing, só vem a nata da sociedade. O cara pega a esposa, vai para a troca de casal em Balneário Camboriú e outras cidades a mais aí, fazer festa, champanhe, as bebidas mais caras, os vinhos mais caros, as roupas mais caras, os lugares mais elegantes. Rico é muito tentado em muitas coisas, meus irmãos. Eu vou lhe dizer uma coisa, se Davi, o rei Davi da Bíblia, se ele fosse pobre, ele não teria pecado tanto que ele pecou. Sabia disso? Se Davi fosse pobre, se Davi não fosse o rei, ele não teria pecado da maneira que ele pecou. Mas pelo fato de ser rei, era o homem mais poderoso de Israel, era rico, estava numa posição privilegiada. A Bíblia diz que ele, estando em casa, da sua casa ele viu a mulher se banhando. Ele tinha uma casa bonita, uma casa grande, uma casa com uma visão privilegiada. Rapaz, se ele fosse pobre, não tivesse nada disso, tu imagine Davi pobre, morando só Deus sabe aonde, e mandasse chamar Batseba, e ela dissesse o quê? Quem é o Davi? O molequezinho lá da barraquinha lá do 1,99 está te chamando. Eu, Batseba, com o cidadão da barraquinha do 1,99, não desprezando quem trabalha com o 1,99, que eu acho que ninguém mais trabalha, que não dá mais nada. Mas quando ela soube que era Davi, rico e poderoso, ela não pensou duas vezes. Quem é que está me chamando? Davi. Já pensou no carro de luxo, na casa de luxo, em todas as riquezas que o Davi tinha. Rapaz, eu nem sei se ela vestiu aquela roupa direito, foi correndo. Então, meu irmão, as pessoas que têm mais dinheiro, elas são mais propensas a terem ofertas do diabo. Não que o pobre também não tenha o lugarzinho dele pecar, que o pobre também tem. Mas o rico, ele é mais tentado, meus irmãos, né? E outra coisa, rico é muito ocupado. Vamos no culto, não posso porque eu tenho uma reunião. Vamos no culto, não posso porque eu tenho uma viagem. Vamos no culto, eu não posso porque nós vamos lançar um produto. Vamos no culto, eu não posso porque, olha, a gente vai fazer o balanço da empresa. Vamos no culto, eu não posso porque tem uma reunião de executivo. Vamos no culto, estou viajando para a Itália. Rapaz, rico é muito ocupado. Irmão, se Pedro fosse rico, quando Jesus disse, vem, eu vou fazer de ti pescadores de homens, Pedro não tinha ido. Mas Pedro era pescador, Tiago era pescador, André era pescador, João era pescador. Jesus falou, vem comigo. Eles olharam para o barco, a rede, os peixinhos, largaram tudo. Tinha muito pouca coisa para largar e aquilo foi fácil para eles. Mas agora, se eles tivessem muita coisa para largar, não sei se teriam largado, meus irmãos. Agora, o pior é ver pobre que nem nós, às vezes mais pobre do que nós, que não larga a miséria que tem para servir Jesus, irmão. Isso que dói. Não, porque eu não vou parar de beber, porque eu não vou parar de fumar, porque eu não vou parar de dançar. Meu irmão, Jesus quer te salvar, meu querido. Ouve a voz do Espírito Santo aqui nessa noite. Deus tem um plano de salvação com a tua alma. Amém, meus irmãos? Então, rico sempre tem mais coisas para largar, né? Olhamos aqui, por exemplo, o jovem rico. Ele tinha uma infinidade de coisas. Jesus falou, vende e dá para os pobres. Ele não.
Agora, para Pedro, Tiago foi fácil, né? Ó, vem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles nem perguntaram quanto é que ia ser o salário. Né? Porque quando você vai fazer um negócio, a primeira coisa que a gente quer saber é o salário. Você já foi numa entrevista de empresa? Quem já foi? A primeira coisa que a gente quer perguntar, às vezes meio sem coragem, né? Pergunta ou não pergunta, pergunta ou não pergunta. Às vezes a gente não pergunta porque não quer perder a vaga, espera, mas fica torcendo. Tomara que ele diga quanto que eu vou ganhar. Porque o mais importante quando você vai fazer um empreendimento, um trabalho, algum serviço, é saber o que você vai ganhar. Pedro, quando Jesus disse, venham comigo, ele não perguntou quanto é o salário, quantos dias a gente vai trabalhar por semana, por mês, tem FGTS, seguro-desemprego, tem contribuição, o que é que vai ser, quais as vantagens? Ele veio, por quê? Ele tinha muito pouquinho para deixar para trás. Irmão, às vezes, essa situação financeira apertadinha que você tem, você reclama, você devia agradecer a Deus. Ah, pastor, tem minhas continhas para pagar. Falou bem, tem as tuas continhas e você vai pagar. Não deixe de servir ao Senhor, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de congregar, não pare de congregar, continue servindo ao Senhor. Deus tem suprido a tua necessidade até aqui, Deus tem dado o pão de cada dia na tua mesa, Deus tem cuidado da tua família. Não deixe de servir ao Senhor. Não te prenda pelas coisas do mundo. Se tem carro, vai de carro. Não tem, vai de bicicleta. Não tem bicicleta, vai a pé. Mas não deixe de congregar e servir ao Senhor, meus irmãos. Amém? Então, meu Deus, eu sou de um tempo que a gente dirigia trabalho sem ter carro. Sem ter carro. Eu já falei isso aqui anos atrás, não quero ser repetitivo. Eu dirigi uma igreja lá no Morro do Amaral. Eu morava lá atrás do cemitério municipal. E a igreja no Morro do Amaral estava lá. Aí não tinha ninguém, eu falei, não, eu vou lá dirigir. Aí eu fui. Trabalhava na empresa e fui dirigir o Morro do Amaral. Eu entrava no Morro do Amaral, o último ônibus que vinha de dentro para fora era 20 para as 9. 20 horas e 40 minutos vinha o ônibus do Morro do Amaral para fora e não tinha mais ônibus. Eu tinha duas opções. Vim do Morro do Amaral a pé até o Jardim Edilene e pegar um ônibus ali, ou atravessar pelo mar do Morro do Amaral no Espinheiros. O que eu fazia? Eu fazia o culto, terminava o culto, tirava sapato, tirava meia, arregaçava a calça até o joelho, entrava no mangue, pegava uma bateira, atravessava do Morro do Amaral no Espinheiros, descia no trapicho do Espinheiro, lavava o pé, calçava a meia, calçava o sapato, abaixava a calça, pegava, naquela época não tinha conexão, pegava o Espinheiro até o centro, e do centro eu ia a pé até em casa, porque a igreja só dava 2 passes. Então eu vinha a pé até o centro, do centro pegava o ônibus para vir, e depois eu chegava no centro, 11 horas da noite, ia a pé até em casa, dando glória a Deus. Alegre de poder estar fazendo alguma coisa para Deus. Querido, você esqueceu de onde Deus te tirou. Você esqueceu o tipo de vida miserável que você levava. Você esqueceu o tanto que Deus fez e está fazendo por você. Porque se você ainda lembrasse, você seria mais esforçado pelas coisas de Deus. Verdade ou não, meus irmãos? Mas é assim, sabe? A emoção ela passa. A razão ela funciona até o final da vida. A emoção é passageira. A razão ela não passa, porque quem anda pela razão, beleza. Agora, quem anda pela emoção, eu nunca fui um cara emocionado. Eu sempre fui um cara de razão. Os irmãos podem ver, nós compramos esse terreno aqui, não na emoção. Ah, pastor, vamos comprar pela fé. É pela fé. A fé não é um tiro no escuro. Jesus falou, quem quer construir, senta, calcula o que tem para ver se pode começar e acabar. Para que começando e não podendo terminar, alguém diga, ei, olha aí, ó, começou a construir e não pode acabar. Está vendo? Bem feito. Então, meu irmão, tudo que eu fiz é pela fé, mas é pela razão. Vamos comprar esse terreno? Vamos poder fazer isso? Vamos comprar aquilo? Vamos fazer assim? Vamos. Sempre com a fé, mas com a razão também.
Então tem muita gente emocionada. Pastor, estamos juntos. Me lembro, chegou um bobinho aqui na igreja. Pastor, estamos juntos, pastor. Estamos juntos. Só usava a expressão hashtag estamos juntos. Falei, beleza, estamos juntos. Aí deu um dízimo aqui um dia, depois deu outro dízimo. Aí daqui a pouco não deu mais dízimo, já não veio mais na igreja, já começou. Rapaz do céu, emoção é passageira. Deus não... Emoção é bom, irmão. Emoção é que nem banho. Você toma um banho, daqui a pouco você está suando, transpirando, está sujo de novo, tem que tomar outro banho, né? Você não vai dizer que banho não é bom porque vai transpirar novamente. É necessário. A emoção é boa, mas a razão é melhor. Eu sirvo a Deus não pela emoção. Eu comparo a minha vida espiritual com a minha vida material. Eu levanto 4:30 da manhã, estou com dor de cabeça, estou sem vontade de trabalhar, mas eu digo, eu tenho que trabalhar. Eu levanto e vou trabalhar mesmo sem vontade. Assim é a minha vida espiritual. Eu estou às vezes sem vontade de vir à igreja, estou sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar. Mas eu não vivo por emoção, eu vivo pela razão. Então mesmo sem vontade eu faço. Meu irmão, aqui ninguém é criancinha mimada, que papai e mamãe tem que fazer aviãozinho para você comer, para você engolir as comidinhas na boca, não. Aqui nós vivemos pela fé, mas o nosso culto é um culto racional a Deus, meus irmãos. Nós precisamos perseverar até o fim, porque a Bíblia diz assim, dessa maneira. Então nós temos que se libertar dessa mania. Ah, eu estou meio triste. Irmão, está meio triste? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Sim ou não? Ué, quando você está triste, não trabalha, não come, não toma banho, não faz xixi? Ah, estou triste, não vou fazer xixi hoje porque eu estou triste. Ah, você não vai fazer xixi porque está triste? É? Ah, Pai do céu, tem coisa que mesmo triste você tem que fazer. E servir a Deus é uma coisa que nós temos que fazer independente do nosso estado emocional, meus irmãos. Deus, eu estou quebrado, eu estou moído, Senhor, eu estou pior do que um arroz de terceira, Senhor, mas eu estou aqui, glória a Deus, louvado seja teu nome. Oh irmão, dá liberdade para o Espírito Santo de Deus na tua vida aqui nessa noite. Fica mais ligadinho com as coisas de Deus aqui nessa noite. Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer te restaurar, te fortalecer aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Sem que, não vou mencionar não, mas o irmão me disse, pastor, eu vou parar porque eu estou com um problema de família e um problema financeiro. Eu disse, olha para a minha cara, estou velho, desde que eu me conheço por gente, tenho um problema financeiro e tenho um problema de família. Se eu for olhar meu problema financeiro, eu não estava pregando, porque eu tenho necessidade financeira tanto quanto vocês. Se eu olhar para o problema de família, eu também não estava pregando aqui. Irmão, eu estou com uma mulher lá dentro de casa, que os irmãos sabem, que só Deus para ter misericórdia, que mal consegue andar. Essa é a grande realidade. Passo situações, é que eu não sou de chegar aqui e ficar, ora por mim, porque eu... Rapaz, tem hora que a cruz é pesada, o desânimo é grande. Mas queixar não adianta. Então, se você olhar para a situação, para os problemas, você vai parar. Você não quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aí? Então bora, irmão. Vamos levar o problema na raça, né? Eu gosto muito quando o salmista diz assim, a minha força é como o touro de Bazã. Bazã era o lugar em Israel que tinha os touros mais fortes. E o salmista diz, a minha força é como os touros de Bazã. Eu levo tudo no peito, na raça, na graça, no poder, na unção, na presença do Todo-Poderoso. Não tem crise financeira, não tem crise econômica, não tem crise política, não tem ameaça de guerra, não tem tristeza. Nada vai nos parar, porque Deus é na nossa vida, igreja. Deus nos escolheu e nos chamou pelo seu nome. Ele tem colocado na nossa vida o seu Espírito Santo, louvado seja Deus. A tua presença, Senhor, é com essa igreja nessa noite. Quem sente a presença do Senhor nessa noite, levante essa mão e diga glória a Deus. Irmão, não tem que parar não. É tão ruim quando você vê uma cadeira vazia. Ué, cadê o irmão? Deu uma parada. Cadê a irmã? Deu uma parada.
Não para. Continua servindo ao Senhor. Vai ter ceia, não vou vir na ceia. Vem na ceia sim. Pisa na cabeça do diabo. Essa vaidade que está no teu coração, tentando te levar para o mundo, tira isso. Abandona a vaidade, abandona o desejo pelas coisas do mundo. Diga: Jesus, o Senhor me tirou do mundo e para o mundo eu não volto mais. Fala para Jesus: eu não quero mais voltar para o mundo, Senhor. O diabo está injetando a vaidade no meu pensamento, no meu olho, no meu sentimento, mas eu quero vencer esse desejo pela vaidade, pelo pecado, e eu quero servir somente ao Senhor. Seja sincero com Deus na tua oração. Não adianta você vir diante do Senhor falar palavras bonitas. Fala para Deus: Deus, eu estou desviado, eu estou mais para cair do que para ficar de pé. Eu estou praticamente fracassado, Senhor, mas eu não quero sair. Me ajuda a ficar. Fala para Jesus, Ele quer ouvir isso da tua boca. Quando você se humilhar com sinceridade, você vai sentir o mover de Deus sobre a sua vida. Deus vai te colocar de pé novamente, eu tenho certeza. Quem crê também, diga glória a Deus. Então vamos ficando de pé na presença do Senhor. Estão ouvindo, este é